E paz para a nossa meditação nessa manhã. Nós vamos ler um texto do Antigo Testamento. Peço para que você abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 até o 6º versículo. Versículo 1 até o 6, do primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Peço para que você tenha atenção, né? Os adolescentes aqui comigo também, vamos todos acompanhando. Abram suas Bíblias, permaneçam com a Bíblia aberta. Diz assim a palavra do nosso Deus nessa manhã. O profeta Elias, de Tisbé, em Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo a você que não vai cair orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste, e esconda-se perto do ribeiro de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do ribeiro para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi morar perto do ribeiro de Querite. Os corvos levavam pão e carne para ele de manhã e de tarde, e ele bebia água do ribeiro. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, nessa manhã. Pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito nos dirija, nos conduza, Pai, na meditação desta palavra, que ela venha produzir em nós, Pai, mudança, transformação na nossa maneira de agir, pensar e de existir, Pai. No nome santo de Jesus, que oramos. Grato, Senhor, pela oportunidade de estarmos ouvindo a Tua palavra nesta manhã. Amém. Meus irmãos, irmãs, eu queria começar com 3 perguntas. A gente fez esse exercício na quarta, né? A gente meditou no texto da carta de Paulo a Timóteo, com as mesmas 3 perguntas que eu quero fazer nessa manhã. E são perguntas aqui simples, mas que pode mudar tudo, quando a gente pensa nessas perguntas e procura respondê-las. Por que você faz o que faz? Por que você faz o que faz? Primeira pergunta. Para que você faz? Vou repetir a segunda. Para que você faz? Terceira pergunta. Para quem você faz? Tudo bem? Para quem? Por que você faz? Para que você faz? E para quem você faz? Eu queria nessa manhã dizer para você que se você não se esforça para responder essas perguntas ou procura pensar, pode ter certeza que em algum momento você vai se cansar. Vai se cansar. Você vai quebrar. E você vai fazer as coisas no piloto automático. E isso vai acontecer na tua vida, na tua família, no trabalho, em tudo. Até mesmo nas coisas concernentes ao reino de Deus. Essas perguntas não são frescura de filósofo, tá bom? Isso aqui não é exercício filosófico, elas são uma diferença entre uma vida com propósito e uma vida que só existe. Uma vida com propósito e uma vida que só existe. Eu queria até pegar um gancho um pouco no que a Clara falou aqui de manhã na escola dominical, porque ela falou de uma figueira, né? Que ela viu lá o relato
cinematográfico dos evangelhos, quando Jesus teve fome, viu uma videira, não, uma figueira, né? Bonita, toda cheia de folhas, num período que não era tempo de dar figo, né? Mas ela era tão bonita, se mostrava com as folhas tão bonitas, que despertou o desejo de Jesus de encontrar um fruto. E quando Jesus chegou lá, ela não tinha fruto, ela era só bonita. Ou seja, qual a diferença? Era uma figueira que só existia. Mas qual o propósito da figueira? Dar figo. Mas a figueira preferiu só existir. E quando a gente pensa nessas perguntas, é disso que se trata. Em responder essas perguntas. E quando a gente volta então para a Bíblia e olha a vida dos homens de Deus, das mulheres de Deus, dos patriarcas, dos apóstolos, dos profetas, a gente vê que isso não muda, a essência que esses homens buscam viver, não só existir, mas de ter propósito no que faz, por que faz, para quem faz, para que faz, né? Para quem faz, é a mesma. E aqui queria trazer para os irmãos a história de Elias, que você bem conhece, deste profeta, que viveu nesse tempo bíblico tão difícil, de uma nação que passava muita dificuldade, muitas circunstâncias adversas. E a história de Elias aqui era um cenário pior possível, se é que você possa pensar. Se você acha que o país está difícil, que a nossa vida está difícil, esse tempo era muito difícil. Mas muito mais difícil do que a gente está vivendo hoje. Era um tempo em que Israel estava sendo governado pelo rei Acabe, era considerado o pior rei de Israel, conforme o relato bíblico. O pior rei que Israel já teve foi o rei Acabe. Num tempo que o rei Acabe permitiu que a sua esposa Jezabel trouxesse um culto a Baal, um deus de outros povos. Permitiu que fosse construído postes ídolos, para que as pessoas adorassem a esse Deus da sua esposa. Eles adoravam Baal. E quem era Baal? O Deus da chuva. E o povo achava que Baal era quem mandava na água. O povo achava que era Baal que sustentava a vida. O povo se deixou ser enganado pelo estilo de vida de outros povos que adoravam Baal, o Deus da vida, que dava prosperidade nas suas colheitas, né? A chuva que caía sobre a terra. E não reconheciam Deus, o Deus verdadeiro. O povo achava que era Baal que mandava na água. E Elias, quando a gente tenta responder essas perguntas olhando para a vida de Elias, né, a gente vê um homem que sabe por que faz o que faz. Porque aquele que sabe que faz o que faz, primeiro tem coragem. Coragem de não ser morto, entrar dentro do palácio e olhar no rosto do rei e dizer assim: olha, rei. Falar assim: olha, rei. Verso 1. Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem eu sou servo, digo a você que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga, para cair. Essa é a coragem de quem sabe por que foi chamado. E entende a mensagem que lhe foi dada para ser transmitida. Sabe, quando a gente lê esse relato, a gente parece que vê Elias como aquele homem da previsão do tempo, né? Que vai no jornal do meio-dia ou da hora da notícia, dá uma notícia para o rei. Não é isso, meus irmãos. Ele não está dando uma notícia de previsão do tempo. Ele não pediu licença para entrar. Ele estava declarando guerra ao mundo espiritual. Talvez a gente fique muito e tente impressionar Deus com as nossas programações, com as nossas agendas, tentando performar, né? E muitas vezes a gente se esquece que o mais importante é orar.
é nos preparar por uma batalha espiritual e muitas vezes estar cuidando da nossa vida e orando, porque tudo isso aqui se trata de uma guerra, uma batalha no mundo espiritual. É isso que Elias está declarando na frente do rei Acabe. É uma luta que não é contra carne nem sangue, mas sobre essas coisas, é o mal que age na vida desse povo aqui no tempo do profeta. Ele estava declarando que aquele Deus que estavam adorando, Baal, era uma farsa, e que quem mandava na chuva, quem manda na vida é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é um Deus misericordioso, e é um Deus que cuida de nós, é um Deus que se revela a nós por meio de toda a criação. E de que o pai da mentira, que é Satanás, né, que está tentando a todo momento nos enganar, esse é o inimigo das nossas almas. Quem veio para matar, roubar e destruir. É esse mal que Elias está, com muita coragem, combatendo, não ao ser humano rei Acabe, né? Mas o mal que está agindo na vida dele. Para que ele se arrependa. Isso é coragem. Elias sabia o seu porquê. Elias sabia para quem vivia. A história de hoje não é sobre enfrentar o rei. É sobre também aprender a enfrentar o que vem depois. É sobre aprender o que acontece com aquele que sabe o que faz. Quando você obedece a Deus, e você vai lá e fala a palavra para o rei, né, como o profeta fez, e depois tem que obedecer a esse Deus. Porque se você perceber no relato aqui, de 1 Reis, Elias, depois que dá essa mensagem para o rei, ele obedece a Deus. Perceba aí na leitura. A primeira coisa que ele faz é obedecer à voz de Deus, mandando ele se retirar dali. Retire-se daí, Elias. Quem sabe você pense assim, não, Elias foi lá e falou para o rei, vamos aplaudi-lo. Parabéns, Elias. Que coragem. Coragem é obedecer a Deus e se retirar no momento que Deus pede. Talvez você pense que coragem é falar essa palavra e ter expectativas. De, olha, eu fiz e cumpri a vontade de Deus e agora o Senhor vai me abençoar. E Deus te manda para o deserto, como fez com Elias. Quantas vezes a gente não pensa, né? Quantas vezes a gente faz as coisas certo, aos olhos de Deus, e pensa, agora Deus vai me honrar. Agora Deus vai me abençoar. Mas de repente a rota muda. E aí a gente se pergunta, por que eu estou passando por isso? Eu fiz a vontade de Deus. Por que está acontecendo isso comigo? Para que esse deserto? Para que eu estou me esforçando tanto? E ainda tendo que sofrer no deserto? É preciso ter coragem para obedecer a Deus. Muito mais do que falar sobre Deus. Muito mais do que pregar a palavra de Deus. É preciso ter coragem para obedecer à voz de Deus. Que nem sempre vai vir de encontro às nossas expectativas. E aqui a gente vê que a coragem de obedecer a Deus na vida de Elias é porque vem da certeza de alguém que sabe quem está servindo, que conhece esse Deus a quem serve. Ele diz assim, em nome do Senhor, o Deus vivo de quem sou servo. Quando alguém afirma isso com tanta propriedade, é alguém que já experimentou obedecer a Deus e sabe como agradar a Deus, com humildade, com obediência,
respeitando os planos, que muitas vezes não são muito racionais de Deus, né? Convenhamos, muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus. Nós buscamos estar na região do palácio e Deus muitas vezes nos manda para o deserto. Deus não nos exime de viver as dores deste mundo. Mas sofrer é uma decisão que é a gente que toma. É a reação nossa quanto à dor. E Elias tem a coragem de enfrentar os seus dilemas e obedecer a Deus sem saber o que vai acontecer. Elias sabe quem serve. O porquê de Elias não era a fama, tá bom? O porquê de Elias era a glória de Deus. Ele obedece a Deus, para que a glória de Deus seja manifesta. E hoje, quando você sabe o porquê, faz o que faz, o medo some. Quando a gente começa a entender o que a gente faz, porque procura obedecer a Deus e conhecer os seus planos, e entender e compreender, né, esses planos, a gente começa a perder o medo. Como o apóstolo Paulo escreveu, né, para o jovem Timóteo, pastor jovem lá, que estava meio inseguro e com medo. Né? E ali Timóteo é confortado, consolado pelo apóstolo Paulo, que sabe a quem serve, e começa a carta dizendo assim: eu, apóstolo de Jesus Cristo, a quem sirvo, reproduzo essa mesma coragem de preso afirmar quem é e por que faz o que faz, para que faz e para quem serve. Hoje o mundo adora, meus irmãos e irmãs, seus próprios balaíns. Os seus próprios balaíns são dinheiro, status e aprovação. E Deus nos chama para sermos vozes proféticas. Deus nos chama para sermos vozes no nosso trabalho, com coragem. Enquanto todos mentem, será que nós temos coragem para dizer não às coisas deste mundo? Para dizer não aos pensamentos que as pessoas cultivam neste mundo? Será que nós temos coragem na nossa família de dizer não aos valores que estão entrando sutilmente, como a irmã Aline falou aqui, das nossas crianças entrando no mundo desconhecido da internet? E eu já disse isso, volto a repetir, que é bom que a gente comece a usar a internet, se é que você usa as redes sociais, para promover o bem, referências, para que eles possam ver e buscar a Deus, e não as coisas que estão lá, sendo difundidas, as mentiras. Você se posiciona quanto aos valores que estão entrando na sua casa, no mundo da sua família, na nossa igreja? Sabe, meus irmãos e irmãs, nós somos, como o profeta Elias aqui, nós hoje como igreja somos embaixadores. Hoje a gente tem visto muito, né? Os embaixadores estão trabalhando bastante hoje, porque você tem embaixador representando o Irã, né? A China, Estados Unidos, tem um monte de embaixador aí. O Brasil tem os seus embaixadores, e os embaixadores representam sempre uma nação. Eles falam com a autoridade do presidente que enviou, sabia? O embaixador tem a mesma, quando ele vai lá, ele representa o presidente e a nação. E ali, quer gostem ou não da mensagem, o problema não é dele só, né? É o problema de toda uma nação que ele está representando. E Elias ali era um embaixador, ele sabia que a autoridade dele vinha de Deus. E quando você sabe quem é o embaixador, que você é o embaixador de Cristo, então você não devia e não deve ter medo. Por exemplo, o embaixador, ele não tem medo de ir lá, né? Pode ser que alguém prenda ele, faça mal a ele, mas ele sabe dos riscos. Ele sabe que há um acordo ali, ninguém vai mexer com ele, ninguém vai atacá-lo. Porque ele tem uma autoridade. Né? E quando você sabe a quem você serve,
você não tem medo de nenhum rei Acabe na sua vida. Não tema rei Acabe. Quem sabe existem reis aí, né, que te oprimam, que sejam como Acabe, que tente te forçar a adorar outras coisas, não a Deus. Irmãos, humildade de depender. A gente aprende isso também quando a gente vê, quando Elias obedece. Deus diz assim, né, para ele se esconder. Vai lá para o riacho, para o rio Querite. Querite significa corte, tá? Separação. Esse é o significado desse lugar. E Deus tira então Elias dos holofotes e coloca ele num isolamento. E pior, Deus diz que ele será alimentado por corvos. E meus irmãos e irmãs, para um judeu, o corvo era considerado um animal imundo, porque ele comia carniça. E muitas vezes confiar em Deus passa por isso, meus irmãos. Nós precisamos confiar nos planos de Deus que parecem ser absurdos até a nossa fé. Porque Deus usa para um homem religioso a figura daquilo que ele mais abomina na cultura judaica, que é um corvo, que vai passar a levar alimento para ele. Carne fresquinha e não carniça. Será que a gente tem a confiança como Elias? De saber que Deus usa muitas vezes aquilo que a gente abomina para nos... usa para benefício do seu povo e para nós, para nos alimentar, para que cumpramos a vontade de Deus. E aqui há o cuidado com o legalismo, porque a gente acha que Deus só age da nossa forma limpinha e previsível, de construir a nossa ideia de adoração a Deus. E Deus diz a Elias, eu vou te sustentar, mas não desse jeito que você está pensando, viu Elias? É mais ou menos isso, quando ele diz para ele ir para Querite, que significa separação, onde você vai ser alimentado por corvos e vai beber a água desse riacho. E muitas vezes a gente acha que servir a Deus é assim, se eu obedecer, Deus vai me abençoar. Se eu obedecer, então eu serei santo. E aí, sendo santo, o resultado é este. E muitas vezes não é assim que Deus age. Às vezes a provisão vem de onde a gente menos espera. Às vezes o socorro vem de quem a gente julgava. Às vezes a porta se abre onde a gente nunca escolheria abrir aquela porta. E a ajuda vem desse lugar. E Deus nos surpreende. É mais ou menos quando uma ilustração, né, que eu queria trazer, os irmãos estão, por exemplo, com muita sede no deserto, ora por água. Aí aparece um cantil velho e sujo, trazido por alguém que você não gosta, e fedido ainda. Né? Sabe aquele cantil velho, sujo, que já todo mundo bebeu ali, aquela coisa. E você está morrendo de sede. Não rejeita a provisão de Deus. Não rejeite a provisão de Deus. Pelo que você vê. Seus olhos podem te enganar. Os olhos carnais enganam. A obediência de Deus revela também o para quem nós servimos. Nós servimos uma pessoa que é verdadeira. Não é uma ideia. Nós servimos uma pessoa que é verdadeira. A pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Deus vivo de Israel. O Deus vivo que vive e reina nesse mundo, que tem a vida, tem o poder da vida, que a morte não conseguiu vencer. O poder que Deus agiu no corpo de Jesus e restaurou, e fez Jesus ressurgir, foi esse amor de Deus que vai também produzir esse mesmo efeito em nós. Esse é o Deus que servimos.
Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi morar lá e não questionou a Deus. Simplesmente ele obedeceu e experimentou viver com Deus. Você está disposto hoje, meu irmão e irmã, a experimentar uma jornada com Deus nessa dependência de confiança? Procurando olhar o mundo de uma forma, uma lente diferente. O Senhor Jesus está nos chamando para mudar a lente hoje. Talvez a sua lente precise ser trocada. Talvez ela precise ser modificada. Quem sabe precisamos ver as coisas de Deus como Elias. Elias não disse assim: Senhor, corvos não, manda anjo. Manda um anjo para vir me alimentar. Não, ele foi. Porque Elias sabia para quem ele vivia. Nós sabemos para quem nós vivemos, meus irmãos e irmãs? Porque isso reflete muito no nosso comportamento. O nosso comportamento reflete muito bem a quem servimos. Reflete muito bem a quem estamos servindo. Se ele tivesse vivido para os aplausos, teria ficado lá no palácio brigando por atenção. Tá bom? Mas como vivia para Deus, ele aceitou ser esquecido no ribeiro. Às vezes é melhor você ser esquecido pelas pessoas, por tudo aí, mas saber para quem serve estar ao lado de Deus. Às vezes sabe, tudo bem ser rejeitado. Qual o problema? Jesus foi rejeitado. Você se lembra quem ficou aos pés de Jesus na cruz? Quem ficou? O discípulo amado, né? A mãe, Maria e... acho que 3 pessoas, né? Jesus mandou João olhar para Maria, Maria olhar para João, ó, filho, sua mãe, eis seu filho. Jesus sabe o que é ser rejeitado. E por que a gente tem medo de ser rejeitado e viver isolado? Porque não estamos sós. Nós temos a Cristo, nós temos ao nosso Deus. E muitas vezes, então, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Você consegue ser fiel quando ninguém está te vendo? Você está confiando na provisão que Deus está te dando hoje? Talvez você ache que é pouco, que é esquisito, que não é bom aos olhos do mundo. Mas Deus te chamou para servi-lo, para viver nessa perspectiva. Confie em Deus. Concluindo, meus irmãos. Talvez você esteja chegado aqui com aquelas perguntas, né? Por que eu faço o que faço? Para quê? Para quem? E talvez você tenha feito certo, agora você está num querite na sua vida. Você está isolado, onde as coisas não saíram como planejado. E a mensagem de Deus de hoje para a nossa vida é: confie na mudança de rota que Deus faz, muitas vezes, na nossa vida. Confie. O seu porquê é para a glória de Deus, não é para aplauso de ninguém. O seu para quê é para ser moldado por Ele. Para que Ele use corvos para te abençoar. E o seu para quem é o Senhor, que cuida de você no palácio e no deserto. Não tenha medo do ribeiro, não rejeite os corvos. A graça de Deus nos surpreende. A graça de Deus quebra todos os equívocos que a gente cria na nossa vida. A graça de Deus nos ensina a depender só dEle. Que o Senhor nos dê coragem para a gente, como Elias, falar com a vida. Que Deus nos dê coragem para a gente viver como Elias, humilde e obediente à vontade de Deus, para que possamos experimentar essa graça, esse cuidado. Hoje nós vamos participar de um momento sublime. É singelo, tudo muito simples, mas é um banquete preparado com amor por aquele que desceu do céu e se fez como nós e se ofereceu a nós para que seja suficiente na nossa vida, para que Ele seja suficiente para você e para que Ele alimente você, para que Ele supra todas as suas necessidades. Amém? Deus os abençoe.